Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um tema sempre muito requisitado, que é sobre relacionamento amoroso, mais especificamente como lidar com conflitos em relacionamentos amorosos. Mas antes, se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa também o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria falar que a referência que eu vou usar aqui para esse vídeo é desse livro aqui, The High Conflict Couple, que é um guia da terapia comportamental dialética para lidar com realmente, conflitos, na verdade, para encontrar paz, intimidade e validação dentro do relacionamento. É um livro feito para leigos. Isso é muito interessante porque dentro da terapia comportamental dialética não tem tantos materiais assim voltados para relacionamento. Então esse é um deles. Só tem em inglês, não tem tradução, mas se você domina o idioma, é realmente uma recomendação muito bacana, muito interessante para leigos. E eu selecionei o capítulo 3 para a gente conversar, que diz sobre como parar de tornar as coisas piores. E aqui já é bem importante porque ele vai falar, já que é um capítulo que vai trazer a concepção de como desenvolver algumas habilidades para melhorar as coisas, ele vai começar dizendo isso. A primeira coisa é você realmente parar de fazer tudo aquilo que piora as coisas. E antes de entrar nesse capítulo, o autor ele traz uma analogia muito usada até para pensar em relacionamento, que é pensar um relacionamento amoroso como uma dança. Exatamente trazendo essa ideia de que para que a dança aconteça e flua, a gente precisa da habilidade, da participação e da colaboração dos dois dançarinos, parceiros no caso. Então, nada mais do que realmente o verdadeiro trabalho em equipe. E quando isso flui, é realmente gostoso, bonito, até mágico, ele diz. Porém, quando não, quando um pisa no pé do outro, quando está no ritmo errado, pode ser alguma coisa até dolorosa. Que é exatamente a questão de que casais que têm conflitos e não têm habilidades para resolver, realmente então sofrem. E um outro ponto bacana que ele destaca dentro dessa analogia é justamente que existem os dois papéis necessários ao mesmo tempo. Cada um como indivíduo, entendendo qual é a tua parte naquele momento, naquela dança, naquele movimento, e ao mesmo tempo se ver como parte integrante da dança, do casal. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre isso. Como parar de tornar as coisas piores quando você já percebe que tem algum problema acontecendo no seu relacionamento. Dentro dessa temática, o autor dividiu em 3 blocos de coisas importantes que a gente precisa pensar. O primeiro deles é: se comprometa a ser efetivo. E dentro desse primeiro aspecto, tem 2 outros, que é o que a gente vai falar aqui, que a gente precisa ter em mente, então, quando você de fato está comprometido com aquilo. A primeira atitude é abrir mão de devolver na mesma moeda. Então, aqui é muito importante a gente entender que, às vezes, você está num conflito e o outro está te atacando. Qual é a tua resposta mais automática, mais instintiva? Devolver na mesma moeda. Aí a gente vai cair naquela frase de Gandhi: olho por olho e o mundo acabará cego. Dentro de uma relação é a mesma lógica. Enquanto você continuar simplesmente devolvendo, sim, porque o outro fez aquilo, então você se sente no direito de também revidar, isso é continuar tornando as coisas piores. E a segunda atitude dentro desse primeiro bloco, que é de você se comprometer em ser efetivo então nessa mudança, em parar de tornar as coisas piores, é entender que dar um passo para trás não é se render, não é ser conivente. Então você precisa ajustar às vezes o teu entendimento, a tua interpretação disso para de fato conseguir ser efetivo. Bom, então esse primeiro grupo é muito importante. É aqui que você de fato se comprometeria a mudar a sua atitude. Como eu falei, o primeiro aspecto dentro desse é parar de devolver na mesma moeda. E aí, outra coisa que você pode pensar é: mas que injusto, por que eu tenho que fazer esse movimento? E aí a gente já vai ter que entender isso também. Alguém tem que começar. Se você está tendo essa consciência, você pode fazer esse papel. Também não dá para a gente ficar esperando que o outro comece aquilo que você já reconhece que você poderia fazer. Então é como se fosse aquele movimento da dança. Você pode fazer um movimento que puxa a dança para um lado. Então você pode escolher fazer isso. O segundo bloco é antecipar a sua impulsividade. Dentro desse bloco, 2 atitudes principais são propostas. Primeira, ensaie outra resposta emocional e depois ensaie também novas formas, outros comportamentos de terminar gentilmente a discussão ou problema. O que é importante a gente ter em mente dentro desse bloco, então, de antecipar a impulsividade? Você já está envolvido num tipo de relação que tipicamente tem certos gatilhos,
levam a certos tipos de discussão. Mais ou menos existe um padrão, é fácil você pensar sobre isso, não tem nada radicalmente novo o tempo todo. Dentro de um relacionamento específico, aquelas pessoas têm as suas questões principais e tem a sua forma de argumentar, de atacar ou como elas reagem tipicamente. Então, é alguma coisa relativamente previsível e conhecido. Por isso que as dicas dentro desse bloco são: ensaie uma nova resposta emocional e ensaie uma nova forma de encerrar gentilmente o conflito. Porque antes disso, você pode começar a prestar atenção quais são tipicamente essas situações e gatilhos, para que você principalmente saia da sua resposta impulsiva, automática e reaja da mesma maneira que você está acostumado. Então, por exemplo, para manejar o primeiro aspecto, que é o mais importante, você não vai ter uma habilidade mais racional, mais assertiva, enquanto você estiver tomado pela emoção. Por isso que ensaiar novas respostas emocionais é realmente um treino para você manejar aquilo que você sente na hora que você está sendo atacado, que está acontecendo alguma coisa que você não gosta, que você está estressado de alguma maneira. Então aqui a gente pode até importar algumas dicas de manejo da emoção que vem da terapia comportamental dialética, que são algumas que eu já comentei em outros vídeos, como por exemplo você se distrair por um tempo, então sair daquele momento mais intenso do conflito, tomar uma água, respirar, fazer alguma respiração, por exemplo, uma respiração diafragmática. Então aqui são as coisas que você precisa pensar. Que estado emocional tipicamente eu fico e o que eu poderia fazer para regular melhor a minha emoção? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ensaie uma forma gentil de encerrar o conflito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem sempre você já vai ter todas as habilidades que, por exemplo, o livro ensina para você realmente manejar, resolver o conflito. Tem muitos passos que às vezes naquele momento você não tem. Esse tópico todo que a gente está conversando nesse vídeo é deixar de fazer com que as coisas fiquem piores. Qual a coisa mais importante de você conseguir para que um conflito não piore? Encerrar o conflito. Então, não é a melhor hora para você continuar discutindo se vocês estão muito ativados emocionalmente. Então, aqui é realmente ensaie algumas formas de terminar o conflito. Algumas frases que você já pode ter em mente para você só usar esse repertório pronto que você pensou e treinou, do que realmente na hora ter que pensar como que você sai daquela situação ou encerra aquilo. Aqui o autor traz algumas sugestões de como é que você poderia fazer isso. Então, em uma delas ele diz que você poderia observar que você está brigando e que você não quer mais brigar. Você também poderia argumentar que você está se sentindo triste ou com alguma outra emoção primária importante. Você também poderia argumentar que você a ama ou o ama e que não quer continuar nesse momento, nesse caminho tão negativo que vocês estão. Você também pode argumentar que você se importa muito e quer entender o seu parceiro ou sua parceira, mas nesse momento você está sem condições para isso, ou pelo menos sugerindo fazer uma pausa naquele momento e vocês voltam a discutir depois. Então são formas realmente assim, empáticas, que você traz de uma forma gentil o objetivo de encerrar o conflito naquele momento. Então veja como isso é importante. Para você fazer isso, nesse segundo passo, nesse segundo bloco, você realmente precisa ter passado muito bem pelo entendimento do primeiro bloco. Você tem que estar imbuído de querer fazer com que as coisas fiquem menos piores, parar de piorar as coisas. E se comprometer, não devolver, ter regulado como você se sente para conseguir propor isso. Último bloco, manejar então os seus impulsos mais destrutivos. Aqui é justamente por conta desse ponto que eu estava falando, é difícil. Por mais que você esteja comprometido, quando você está no meio de uma discussão, é como se fosse alguém que está o tempo todo te instigando a ativar em você a sua reatividade, o seu padrão também destrutivo, o teu impulso de querer muito fazer aquilo. Uma forma da gente racionalizar isso é você perceber em outras áreas que você também tem por vezes um impulso, uma premência, uma necessidade urgente que você consegue controlar. É importante a gente ter em mente que isso é controlável. Então, seja quando você quer muito comer um doce ou repetir alguma coisa, ou quando você está muito cansado de manhã e queria dormir mais, mas você sabe que você precisa levantar e você vai para o trabalho, tudo isso entra numa mesma esfera que, por exemplo, a tua necessidade de continuar ali brigando, numa briga, numa discussão. Então, por mais que você tenha um impulso para isso, se você tiver a clareza de que você não precisa e que você pode controlar,
Aqui a gente tem 3 possibilidades de como ajudar nesse bloco, que são visualizar as consequências negativas, colocar a sua mente como uma observadora e visualizar as consequências positivas de não fazer isso. Então, realmente, aqui é um treino para a gente mudar essa percepção de como tratar esse impulso. Primeiramente, isso conecta lá com o primeiro bloco, que é visualizar as consequências negativas de simplesmente fazer aquilo que você tem impulso para fazer. Então, a mais básica de todas, as coisas não melhoram, vocês não resolvem, vocês continuam no mesmo ponto. O segundo é bem importante, treinar a sua mente como observadora, que é um passo muito mindfulness. Mindfulness é uma habilidade muito presente dentro dos pilares da terapia comportamental dialética. Então aqui é a proposta da gente, por vezes, observar uma tendência de resposta nossa, algo que você queira fazer, mas como observador, você não precisa se envolver dentro daquele comportamento e atitude. Você pode perceber a tua vontade de fazer aquilo e observar. Quando a gente consegue fazer isso sem se envolver, sem se engajar no comportamento, aquela tensão, aquele impulso, ele vai abaixando, ele vai diminuindo. E por fim, realmente visualizar as consequências positivas de controlar os seus impulsos. Então, a princípio, você não dá uma resposta, você não fala, mas também no todo da relação, para onde que isso leva quando você consegue fazer isso? O mais importante de tudo isso é você ter em mente que, por que vale a pena fazer isso? Porque é aquela história que a gente falou da dança. A gente está falando da pessoa que você ama, que você gosta, que você respeita, que você tem carinho. É como se você trabalhasse aquele lado individual que está nervoso, que está com raiva, em prol de alguma coisa maior, melhor. Em prol de você fazer o teu melhor para que as coisas fiquem bem dentro do relacionamento. Bom, essas foram só algumas dicas. Eu quis fazer um pequeno recorte desse capítulo porque eu achei bem interessante. São coisas bem práticas que a gente pode usar para se observar no dia a dia, tanto aquelas que você não está sendo tão habilidoso, ou aquelas que você também pode melhorar. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil. Eu vou deixar aqui o link também desse livro, caso você tenha interesse. Se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreva, envie esse vídeo para outras pessoas, para o seu parceiro, para sua parceira. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.